Voltamos com a nossa conversa com a diretora do Instituto Federal aqui de Jacareí, Georgia Suzumura. Bom, Georgia, a gente finalizou o primeiro bloco falando um pouquinho da sua trajetória na arquitetura e tal, né? E você é daquelas pessoas que quando viaja fica prestando atenção nos prédios, casas, construções, fica analisando o que tá errado, o que podia ser consertado ali? Sempre. O olhar crítico, né, permanece, acho que dentro de vários arquitetos também. Eu acho que a gente olha pensando no que poderia ser adaptado, melhorado ali, né? E também com o objetivo de levar informação. Então eu falo que nas minhas viagens, sei lá, 70%, 80% das fotos são de prédios históricos, né, prédios novos, paisagem, com o objetivo, né, da gente sempre estar aprendendo e também fazer a ponte do conhecimento para os alunos. Acho que é importante. Até quando você vai em casa de algum amigo, assim, fica analisando, fica olhando, assim... Às vezes eu fico. Espero que eles continuem me chamando para ir nas casas. Acho que é natural, né? Acho que é o natural. Passa pela gente, não com o objetivo de uma crítica, falar, nossa, mas assim, como que eu faria, né? Que sugestão eu daria nesse caso? O que poderia ser melhor, né, colocado ali no espaço, enfim, acho que é isso. Acho que com a maioria das profissões acontece isso, né? Pessoa ficar prestando atenção no que lhe cabe ali, né? Exato. O psicólogo acho que é um deles, né? A gente sempre tem receio de falar com o psicólogo com a questão, tá sempre me analisando. O arquiteto acho que entra nessa parte dos espaços, sem dúvida. E sobre essa parte de preservação histórica, os prédios tombados, né? Como é que você vê essa destruição? Que o Brasil é um país que praticamente não tem memória. Como é que você vê isso? Principalmente, sei lá, em São Paulo, dos prédios que tem lá, em Jacareí. Como é que Sim, eu acho... É triste, né? Porque a gente vai apagando a parte histórica que a gente tem. Então, se cada um sair demolindo, ignorando o passado e construindo do zero, a gente vai perder muito da nossa historicidade ali, das memórias. Então, acho bárbaro ver aqueles caquinhos, né, nas casas antigas. Então, hoje tem o processo de você remeter, porque se usava tal. Mas aí, se todo mundo sair quebrando e ignorando... a memória será perdida, é um pecado mesmo. E tem algum prédio, alguma cidade que você já visitou e ficou marcado assim como espetacular essa arquitetura aqui? A parte histórica, sem dúvida nenhuma, Ouro Preto, né? Que é a visita, assim, importantíssima para os arquitetos, né? Identificar a questão do patrimônio, da arquitetura colonial, Paraty, que é aqui pertinho também. Acho que as viagens são muito importantes, né? Elas enriquecem a alma, o conhecimento, né? Agregam muito a gente. E para poder ter também exemplo, né, do que fazer, né? Exemplo do que aconteceu ali para ser construído dessa forma ou daquela forma. Sim, sem dúvida. É assim que a gente aprende, né? Eu acho que é um processo evolutivo. Não se deve ignorar o passado. Muito pelo contrário, é trazer, aprimorar para melhorar as nossas construções de hoje em dia, né? Você teve também um documentário feito pela Band Vale, da Carmen Alvim. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo. Eu quando decidi vir para Jacareí, né, eu escolhi essa cidade, né, para viver. Então eu tô 11 anos aqui. Já tinha vindo para cá já ou não? Não. Eu sou professora do Instituto Federal. Eu entrei por Itapetininga, fiquei alguns anos na reitoria em São Paulo, mas sabia que São Paulo não queria viver, não queria continuar, queria formar família e ter qualidade de vida, né? E aí eu conheci a Guararema, aqui perto, né? Então eu conheci o Vale do Paraíba, na verdade a região ali de Guararema, e queria vir para cá. E Jacareí foi um achado na minha vida, porque eu sabia que ia inaugurar o Instituto Federal em 2014 e ia ter minha área. Então eu fui escolhida para vir para cá para implantar a área da arquitetura. Falei, bom, é aqui, abracei essa cidade, estou aqui desde então. E aí, né, conforme o tempo foi passando, eu falei, vou construir uma casa em Jacareí, a casa dos sonhos, a casa da família, né? E aí, seguir com tudo aquilo que eu acredito, né? Com uma construção mais sustentável, uma construção saudável. Então, nas escolhas dos materiais, porque eu falei, eu quero deixar um legado, né? Eu quero mostrar que a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque todos são impactados com as construções. E aí eu construí minha casa aqui em Jacareí com um sistema inovador, né? É um sistema SIP, que é Structural Concrete Insulated Panel, que nada mais é do que EPS com argamassa armada e vira todo um sistema monolítico.
Então, durante a construção, a gente teve, até a fase de acabamento, tivemos apenas 2 caçambas. Então, aquele objetivo, né, de minimizar os impactos, os resíduos, foi atendido. E aí a gente fez um programa, alguns episódios no programa da Carmen Alvim, na Band Vale TV, falando da casa saudável, porque essa casa é a primeira casa em processo de certificação internacional pelo selo HBC, que é o Health Building Certificate. Que são escolhas que venham atender a saúde dos moradores, no caso uma casa residencial, então quem vai vivenciar para ter a educação mais saudável possível. E queria que você falasse um pouquinho do processo do documentário. Como é que foi? Foi a Carmen que descobriu a sua casa? Como é que se deu isso? Na verdade, não. Eu fiz o projeto durante a pandemia, o projeto da minha casa, né? E aí eu vi que ia ser muito bacana. Eu sou professora e durante a pandemia eu tive que abrir um canal no YouTube para ensinar os alunos, porque a gente já não tinha mais o contato. Eu falei, é tão bacana esse projeto, as escolhas dos materiais, o porquê, o que é uma casa saudável. E a Carmen estava fazendo um documentário, né, do container dela, de escritório. E eu entrei em contato com ela, falei, olha, vou construir uma casa assim, assim, assada. Você tem interesse da gente veicular? Porque eu acho que é informação de qualidade. Eu acho que tudo que é bom, né, um conteúdo que vem agregar, eu acho que é interessante. E ela super topou, achou bacana. E daí a gente criou esse documentário da Casa Saudável. E hoje em dia, como é que você vê essa análise das casas saudáveis, que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão procurando, por exemplo, aquele teto solar lá? Como é que você vê isso? Eu acho maravilhoso. Eu acho que se a gente pode sempre empregar coisas, né, na construção que venha a atrelar tanto na sustentabilidade quanto a saudabilidade, todo mundo sai ganhando, né? Quer seja no bolso daquele que vai, tudo bem que tem um investimento inicial, mas aquilo se paga com o tempo, né? Quer seja para o meio ambiente, que a gente minimiza o impacto no meio ambiente, né? Então a gente usa fontes renováveis de energia, a gente reutiliza, né, a água da chuva, mas também a casa saudável, ela vem no quesito das escolhas dos materiais. Então, assim, por exemplo, eu vou escolher o piso da minha casa, eu vou escolher um piso que tende a não trazer componentes tóxicos. Então, por exemplo, dependendo do material, se esquenta, ele pode liberar toxinas no ambiente e a gente inala, sem saber. Tinta do mesmo jeito. Às vezes a tinta não tem cheiro, mas tem compostos ali, químicos, para não ter o cheiro e a gente está inalando. Então, assim, eu acho que tudo que vem a ajudar as pessoas e o meio ambiente, maravilhoso. E meu estímulo é esse, né? Levar informação. Mas é impressionante, porque para quem é leigo, como eu, por exemplo, não vai saber nada disso quando for fazer a casa, né? Tem que ter uma pessoa especialista ali para poder orientar, ó, compra desse jeito, faça desse jeito, né? Sem dúvida nenhuma. O leigo, ele não vai entender o porquê da escolha entre um e outro material. Por isso que eu acho que a ideia é sempre a gente difundir o conhecimento, né? Principalmente com os alunos, os meus alunos, por mais que não esteja dentro da temática ali da disciplina, levar mais informação, agregar mais, né? Para que quando o leigo vier e quiser contratar alguém, essa pessoa tenha conhecimento para falar, olha, existe também uma construção saudável. Ah, mas do que se trata? E aí abordar esses assuntos. Então eu faço visitas técnicas na minha casa, eu promovo palestras, né, para falar não só para as pessoas ligadas à área, mas como o público em geral. Sua casa acabou virando um exemplo ali, né? Acabou sendo um case ali. Atração turística ali, né? Uma atração turística para os alunos ali. E eu acho que é isso que eu posso fazer, né? Além de estar em sala de aula, como mais eu consigo agregar, difundir conhecimento? E uma das possibilidades foi o canal no YouTube, né, com as aulas técnicas, enfim, mais específicas. E eu falei, eu quero mais, eu quero ir além. E um dos propósitos foi esse também. Você citou agora há pouco a pandemia, né, que você teve que criar um canal do YouTube. Como é que foi para você, particularmente, passar por esse período trancado em casa? Como é que foi? Foi uma loucura. Acho que como para a grande maioria. Eu tenho 2 filhos pequenos, então o menor não tinha nem 1 ano. Tinha 1 ano, na verdade, 1 ano e pouquinho. Aí tinha uma cachorra, meu marido também é professor, e a gente teve que se desdobrar numa casa menor, né? E sem a infraestrutura necessária para dar essas aulas, porque não podia ter contato e os alunos não podiam ser prejudicados. A gente ficou um tempo, né, estudando como que seria, mas o Instituto definiu depois de um período que a gente faria aulas, né, remotas.
E a gente teve que se virar nos 30 pra fazer. Então, várias vezes nos meus vídeos eu bato na câmera, porque não tenho, né? Eu não conseguia editar, porque era do dia pra noite que fazia. Criança chorava, cachorro passava, enfim. Mas sobrevivemos, né? E foi um aprendizado, porque foi assim que eu aprendi, né? A ter esse contato com a câmera. Foi daí que vieram outras possibilidades de trabalho também, né? Diante do documentário, enfim. E muita gente acabou se descobrindo também em outras coisas, porque foi forçado a ficar em casa, né? Sem dúvida, eu acho que até nas maiores dificuldades existem uns aprendizados por trás. Então a gente tem que olhar com outros olhos e tentar aproveitar da situação para, né, do limão a gente fazer uma limonada. E a sua cabeça, como ficou naquele período? Enfim, não posso reclamar porque eu estava junto com a minha família, então eu sei que existiram casos piores, né? Mas sempre com muita angústia e muito medo do incerto, né? Que ninguém sabia no momento. Quando ia sair de casa. Exatamente, né? Então, assim, teve muitos perrengues para desenvolver o trabalho que a gente ia fazer, mas pelo menos nós estávamos seguros naquele lugar. Né? Tá certo, vamos fazer o nosso segundo intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!